Olá pessoal, hoje terça-feira, dia 29 de novembro, um dia muito triste aí para o nosso país e no mercado financeiro, o Ibovespa terminou o pregão de hoje com uma desvalorização de quase 3% no nosso mercado. Dando uma olhadinha aqui no gráfico diário do Ibovespa, a barra gerada no pregão de hoje, pessoal, simplesmente ela engoliu a barra de alta que a gente tinha encontrado no pregão de ontem quando a gente teve uma variação positiva de 2,11% no nosso mercado. Dando uma olhadinha aqui no comportamento do fluxo estrangeiro por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, olha o que eles fizeram no nosso mercado no pregão de hoje, pessoal. Ponta vendedora Futebol Clube. Desde o início do pregão para o mercado à vista e também para o mercado futuro. E no mercado futuro a gente teve até uma movimentação de recuperação dos preços entre 1 e 3 horas da tarde em base de fechamento. Quase 500 pontos aí de variação positiva. E o que eles estavam fazendo nesse período, pessoal? Aumentando vendas, saíram de 150 para 230 milhões de reais de ponta vendedora. Exatamente nesse horário, quando a gente deixou disponível para vocês o nosso giro rápido do mercado, onde que a gente já tinha constatado a pressão vendedora por parte deles aí no nosso mercado. Em relação à movimentação que eles tiveram no intraday de hoje para os contratos do Ibovespa e dólar, no caso do Ibovespa, pessoal, eles tiveram uma projeção de lucro de pouco mais de 560 pontos em relação ao preço médio. Isso gerou aí quase 3 milhões e meio de lucro. No caso do dólar futuro, como a gente está encerrando aí praticamente esse contrato, eles terminaram com o fluxo quase no 0 a 0, projeção de prejuízo de 1,5 ponto em relação ao preço médio e um pouco mais aí de R$ 2.000 negativos para os contratos do dólar futuro. Dando uma olhadinha aqui nos contratos em base intradiária, pessoal, hoje a gente teve aí essa movimentação de forte queda para o Ibovespa futuro. A gente teve aí uma correção de pouco mais de 2.000 pontos. 2.060 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem. E ponta vendedora por parte deles de quase 380 milhões de reais para o nosso mercado. Para os contratos do dólar futuro, praticamente a gente teve no pregão de hoje o último dia de liquidez para esse atual contrato no nosso mercado. E eles estão fechando aí praticamente esse contrato com uma ponta compradora de 125 milhões de reais no nosso mercado. E o dólar que começou com uma variação de cotação 3.146, terminando aí em 3.400, ou seja, praticamente aí 250 pontos de variação positiva e eles na ponta compradora para os contratos do dólar futuro. Se a gente verificar aqui a movimentação por parte deles nos nossos ativos, pessoal, no nosso giro eles estavam atuando como carro-chefe de compras nas ações do Banco Itaú. Inclusive eles incrementaram um pouquinho de 12 para 15 até o final do pregão, só que o ativo que estava caindo no nosso giro aí cerca de 0,5%, terminou com quase 2,5% de queda no nosso mercado. Na ponta vendedora, eles estavam atuando como carro-chefe de vendas nas ações preferenciais de Petrobras. Eles estavam vendendo aí cerca de 100 milhões de reais, chegaram a incrementar um pouco mais aí até o final do pregão, e o ativo que estava caindo aí quase 4% no nosso giro, terminou o pregão de hoje com uma variação negativa de pouco mais de 5%. No caso das ações preferenciais de Petrobras, a gente já tinha comentado com vocês no pregão de ontem que eles estavam atuando numa ponta vendedora no mercado à vista e também vendedora no mercado de opções, e o ativo ontem terminou inclusive com uma variação positiva de cerca de 1% no nosso mercado. No nosso giro, no pregão de hoje, também a gente observou que eles estavam atuando uma ponta vendedora para as ações de Vale. Inclusive aí o segundo ativo de maior volume vendedor por parte deles era a Vale Preferencial. Eles estavam vendendo aí quase 95 milhões de reais e o ativo estava caindo aí quase 2,9% no nosso mercado. Então quer dizer, eles pularam de 95 para 245 até o final do pregão, e o ativo que estava caindo aí 2,9% terminou o pregão de hoje com uma desvalorização de 4% no nosso mercado. É isso que a gente procura passar a vocês que assistem o nosso canal, a pressão de preços que eles fazem aí nos nossos ativos. Como variação média nos ativos que eles atuaram numa ponta compradora, negativa de 1,91. Só que, dá uma olhada pessoal, na ponta vendedora, 2,78. E como a gente teve um volume hoje bem mais intenso na ponta vendedora, eles tiveram uma projeção de lucro no nosso mercado à vista somente para o intraday do pregão de hoje de quase 10 milhões de reais. Se a gente verificar aqui no mercado de opções, eles tiveram prejuízo tanto para as opções de Petrobras quanto também para as opções de Vale. Em relação ao nosso giro, eles estavam vendedores para Petrobras e terminaram o pregão de hoje praticamente no 0 a 0. Por que a gente comenta isso? Quem vende put é o quê? Projeção de alta, praticamente batendo com vendas de caos, que realmente tem projeção de baixa para os ativos. No caso de Vale, eles estavam com uma ponta vendedora no nosso giro e eles mudaram no final do pregão em função de quê, pessoal? De vendas de puts. Eles passaram aí
com um volume maior de vendas de puts do que vendas de calls no pregão. Só que, como a gente sempre comenta, né? Ponta compradora no mercado de opções e ponta vendedora no mercado à vista, eles estão utilizando o quê? Para remunerar as carteiras e também para proteger possíveis variações de preços para os ativos. Se a gente dá uma olhada aqui no nosso quadro para o mercado de opções, eles atuaram com uma ponta compradora, no caso aqui de Petrobras, leve lucro 0,38, só que prejuízo bem mais extenso na ponta vendedora de 18% no nosso mercado. No caso de Vale foi o inverso, eles perderam na ponta compradora quase 9% e ganharam aí quase 3% na ponta vendedora para as opções de Vale no pregão de hoje. Pessoal, viram como é que é dinâmico o fluxo estrangeiro por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha? No pregão de ontem, se a gente observar, como é que eles atuaram no nosso mercado, pessoal? Ontem eles fizeram o quê? Ponta compradora. Ajudaram na recuperação dos preços para os nossos ativos. E o que eles fizeram no pregão de hoje? Ponta vendedora, exatamente fazendo pressão de baixa para os nossos ativos. Por isso que a gente acha sempre importante vocês ficarem ligados na pressão de preços que eles fazem aqui no nosso mercado. Vamos ficar atento para o pregão de amanhã. Hoje foi um dia bastante negativo, pautado aí pelo movimento vendedor por parte deles, que fez novamente a gente descolar das bolsas americanas. Ontem a gente subiu com as bolsas americanas caindo e hoje fluxo vendedor, a gente caiu com as bolsas americanas fechando aí em terreno positivo. Amanhã, não perca o nosso giro rápido do mercado, entre 2 e 3 horas da tarde, para que vocês sempre fiquem atentos na pressão de preços que eles estão fazendo aí para os nossos ativos. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!